Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu quero explicar o que acontece quando nós temos raízes repetidas para a equação característica. Essa DO, a equação característica dela é r² menos 4r mais 4 igual a zero. Você pode, usando a fórmula quadrática, encontrar que as raízes são repetidas. R1 igual a 2. Então, quando você escreve a solução geral dessa função, você escreve assim: C1 e na 2t mais C2t na E2t. O que eu quero nesse vídeo é explicar de onde sai esse t, tá? Então, vamos só ver uma coisa aqui. Quando nós temos duas funções, nós temos uma EDO de segunda ordem, linear e homogênea, nós temos uma coisa chamada conjunto fundamental de soluções. Ou seja, y1, y2 é um conjunto fundamental de soluções se o Wronskiano de y1, y2, que é o determinante de y1, y2, a derivada de y1, a derivada de y2 é diferente de zero. Você poderia, vamos pensar inicialmente que t não precisaria ter t, poderia ser uma constante. Vamos pegar essa função y dt e 2e na 2t. Ela é a solução dessa DO que nós temos. E a y1, vamos chamar isso aqui de y2, e a y dt é e na 2t. Agora, quando você calcula o Wronskiano de y1, y2, você vai ter isso aqui. A y1 é e na 2t, vai ficar 2e na 2t, e a y2 é 2e na 2t, e a derivada fica 4e na 2t. Mas se você calcular esse determinante, vai dar zero. Então, um múltiplo escalar de uma solução não serve. E eu vou explicar por quê. Então, nós precisamos lembrar o que é duas funções f e g são LDs, ou seja, linearmente dependentes, se existem escalares, ou seja, números reais a e b pertencente a R asterisco, ou seja, a e b não podem ser zero, tal que a f dt mais b g dt é igual a zero para todo t no domínio das funções. Mas se você olhar um pouquinho, nós vamos ter f dt, eu vou dividir tudo por g dt, então vai ficar g dt. Claro que eu faço isso onde g dt não é zero, né? Mais b igual a zero. Então vai ficar f dt, g dt, igual a menos b sobre a, que é o número real. Então, duas funções são LDs quando o quociente delas é um número real. Então, pensando assim, f e g são LIs, linearmente dependentes, se o quociente delas, f dt, g dt, não é um número, é uma função, digamos hdt.
Ou seja, duas funções são LI se somente se o seu quociente não produz um número, tá? Vamos ver como podemos seguir em frente. Olha só, primeiro vamos olhar uma coisa. Vamos pegar a função y dt, t e na 2t. Primeiro, por que nós podemos multiplicar? Porque isso aqui é a solução. É a solução de y duas linhas menos 4y' mais 4y igual a zero. Você pode verificar a deriva duas vezes, substitui aqui e vai ser solução. Então, quando você tem raízes repetidas, uma solução você conhece. Você conhece uma solução, que eu vou chamar de y1 dt. No caso desse exemplo, a y1 era e na 2t. Mas suponha que você tem um problema que nem esse e você consegue uma solução. Então, você quer encontrar y2 também solução, mas você quer que a y1 e a y2 sejam LIs, ou sejam linearmente independentes. Lembra que linearmente independente significa que o Wronskiano vai dar diferente de zero. LI sem somente ser o Wronskiano é diferente de zero. Por essa observação que eu fiz aqui, o quociente da y1 sobre y2 tem que ser uma função. Vamos chamar isso aqui função dt. Então ela tem que ser uma função udt. U é função dt. Eu vou trocar aqui, gente, só para... Desculpa aqui. Porque eu vou fazer o seguinte. Como eu quero uma solução 2, porque eu já tenho a 1, tal que isso seja uma função dt. Então, como eu escrevi aqui, U é função dt. Mas isso aqui é a mesma coisa escrever o 2 igual a y1 u. Então, o que a gente quer fazer é encontrar essa função u. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma EDO agora geral. Nós vamos pegar assim. Um EDO de segunda ordem. P dt, y' mais q dt, y igual a zero. E P e T são funções contínuas na variável t. Para simplificar as contas, eu vou omitir o t. Para simplificar, não ficar carregando a notação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou derivar a y2 duas vezes. Então, vai ficar y1', a derivada do produto, né? U mais y1 u'. Como é uma DO de segunda ordem, eu preciso derivar duas vezes. Então vai ficar y1', duas linhas, u, mais y', u'. Agora a derivada dessa, y1', u', mais y1, u, duas linhas. Então só vou juntar essas duas parcelas. A derivada segunda da y2 fica y, duas linhas, y, mais duas vezes y', u', mais y', u, duas linhas.
Eu vou substituir então essas derivadas com a respectiva função na EDO. Então aqui vai ficar y1, duas linhas, u, mais 2y' u', mais y1, u, duas linhas. Agora, mais p. Vai ficar, o y' está aqui. O y2', perdão. É y1', u, mais y1, u'. E junto com o q, vai ficar y, que é y1, u, isso aqui igual a zero. Então, para mim o vídeo não ficar muito extenso, você pode verificar ou acreditar, eu vou organizar isso aqui usando essas três funções. Então, para começar, você vai ter y1, u, duas linhas, mais 2y', mais py1, u', mais y1, duas linhas, mais py1, mais qy1, u igual a zero. Mas y1 é solução, ó. Y1 é solução. Y1, vou escrever aqui, é solução dessa EDO. Então, essa parte aqui é zero. Então, vai sobrar isso aqui. Vou escrever de forma descongestionada. 2 linhas, mais 2y', mais py1, u'. Eu vou dividir tudo por y1. Então vai ficar u duas linhas mais 2y', y', mais p, porque eu vou dividir por y, u' igual a zero. Agora a gente faz uma substituição, que algumas pessoas chamam de mudança de variável. Nós vamos chamar v de u' e v' vai ser u duas linhas. Então essa equação, ela se torna, com essa nova substituição, v' mais 2y', y', mais pv. Ou seja, ela se tornou um EDO linear de primeira ordem, em v. Se eu dividir tudo por v, eu vou ter v' sobre v, e eu vou passar essa parte para o outro lado. Daí vai ficar menos 2y', y', menos p. Integrando, você vai ter essa situação. Você vai ter ln dv igual menos 2ln do módulo de y1 menos a integral de p dt. Eu vou arrumar essa expressão porque, olha só, menos 2ln de y1, você pode passar o menos 2 como potência do y1. Então vai ficar ln y na menos 2. Isso aqui vai ficar ln. Eu vou ter que daqui a pouco começar uma tela nova, porque ele começa ln de 1 sobre y ao quadrado. Então eu só vou copiar, eu vou depois copiar essa parte. Esse aqui vai ficar ln dv igual ln do módulo de 1 sobre y ao quadrado menos a integral de p dt. Eu vou começar uma tela nova, mas daí eu copio essa equação.
Então a equação que eu tinha anterior, eu vou escrever aqui, nós tínhamos ln de módulo dv igual a ln de 1 sobre y ao quadrado menos a integral dp dt. Se eu tomar exponencial dos dois lados, vai ficar assim. E ln dv igual e ln de 1 sobre y ao quadrado e na menos p dt. Como a exponencial e o logaritmo são inversas uma da outra, você vai ter que v é 1 sobre y ao quadrado e na menos p na menos integral dp dt. Mas olha só, o v é o u'. Então, para mim obter o u, eu tenho que integrar o linha. Então vai ficar integral. Isso aqui vai ficar a integral de 1 sobre y ao quadrado e menos p, a integral dp dt dt. Agora, então é assim que você encontra o. Vamos ver por que agora fica o t. Nós tínhamos, vou escrever novamente a EDO, y duas linhas menos 4y' mais 4y igual a 0. Então o p é menos 4. O y1 que nós tínhamos era e na 2t. Então u é a integral de 1 sobre y1 ao quadrado. E na 2t ao quadrado é e na 4t. Vezes a exponencial. Como o p é negativo, eu vou fazer a conta aqui do cantinho aqui, ó. É e menos p dt e menos a integral de menos 4 dt. Isso aqui vai ficar e na 4t. Então vai ficar e 4t dt. Como isso aqui vai cancelar esse e na 4t, você vai ficar a integral de dt, que é t. Encontramos a nossa função que nós estávamos procurando. Você poderia dizer também, mas é t mais c. Não, a gente só precisa de uma, né? Então a gente pega aquela, digamos assim, a principal aí.